é professor daqui de João Pessoa, doutor em letras e escreveu um livro maravilhoso, todo construído em cima da obra de Chico César. Nós estamos hoje tendo o prazer de receber John Moreira aqui na Nossa Gente. Seja muito bem-vindo, John. Obrigado. E esse livro tem uma representatividade, tem um poder de trazer, acho que o que Chico César faz muito, mais de regionalizar o nosso sertão, a nossa raiz. Me diz aí como é que isso tudo começou. Obrigado primeiro pelo convite, fiquei muito feliz em participar. Olha, essa história começa de vários lugares, na verdade, de várias maneiras. Eu tenho uma relação com a canção popular assim muito próxima desde a infância. Eu acho que a canção popular foi a primeira arte que despertou em mim uma atenção para a palavra. Que ali, em algumas músicas, aquela palavra funcionava de um jeito diferente da que a gente usa todo dia para falar e tal. Então, esse livro, de alguma maneira, é um reencontro com a minha vida inteira, sabe? Como quem visita um amigo de infância mesmo, assim. E quando eu estava na adolescência, aí mais especificamente sobre Chico César, eu fui visitar um amigo meu lá em Alagoa Grande. E a gente ia muito na casa de uma amiga em comum. E o pai dessa amiga, ele estava escutando sem parar o disco Mama Mundi. Mama Mundi, chamo e responde, mas ainda esconde seu leite. Mama, eu peço que aceite flores na minha cantiga, e mais me diga, e mais me aponte. E aí ninguém cantava nessa casa que não fosse Chico César e tal. E os dias que a gente passou lá, eu fiquei com essa música na cabeça, Mamamundi, índio oriundo e tal. Desse mundão sem fronteiras. E aí voltei cantarolando essa música e quando cheguei em casa, arrumei-o aos vivos para escutar. Aí quando eu escutei a primeira vez aquele beradeiro tocando, aquele aboio, aquelas imagens totalmente, inicialmente desconexas e tal, eu fiquei despertou uma estranheza muito grande em mim, assim, e aquilo foi um efeito muito atrativo ao mesmo tempo, sabe? Uma coisa estranha, mas que me atraía muito. Aí, desde então, eu venho escutando disco a disco, indo a shows, prestando atenção nas canções. E quando chegou o momento de fazer a pesquisa de doutorado, eu já estava com a escolha feita, assim, na verdade. Foi uma escolha muito natural para mim. Talvez seja a obra que melhor eu conheço, assim, que mais eu seja familiar a ela. O sertão e o mundo nas margens de Alguidar. O que é Alguidar? Alguidar é uma espécie de bacia rasa, né? Geralmente de barro. É um utensílio, né? Muito usado no sertão e tudo. E tem um poema de João Cabral do Melo Neto que fala desse alguidar como uma espécie de corpo onde se joga os grãos da poesia, sabe? Joga-se os grãos de feijão na água do alguidar e as palavras na folha de papel. Então, já no poema de Cabral tem essa ideia de recipiente da linguagem. E aí quando o pessoal costuma falar de hibridação, de mistura, dessa coisa de chiclete com banana, fala sempre muito em caldeirão, né? Tipo, o caldeirão da mistura cultural e tal. Então, no lugar do caldeirão, eu escolhi esse alguidar para conter essas tradições que Chico apoia e navega e incorpora. E o sertão e o mundo porque marca esses dois polos que constroem a canção dele, né? O lugar de onde ele vem, o lugar onde as raízes dele estão colocadas, fincadas, de onde ele nutre uma das tradições do Nordeste, né? Das brincadeiras populares, dos cantadores, da poesia popular, e o mundo, que são as outras tradições que ele incorpora na obra dele. O pop,
norte-americano, o pop dos países da África, a literatura, o cinema, a poesia concreta, enfim, as muitas tradições que ele vai aglutinando, vai tensionando, vai construindo a canção dele. Como é que você conseguiu separar? O livro tem músicas escolhidas e analisadas. Como é que foi esse processo para você escolher o que iria, Certo. o que é que foi descartado, o que é que ficou e por quê? Tá. O livro ele tem 3 capítulos iniciais e um anexo, e um apêndice. O primeiro capítulo ele é sobre a canção popular de maneira mais geral. É sobre a história da música brasileira, sobre o estudo sobre canção na área das letras, enfim, é um capítulo mais geral. O segundo capítulo é um capítulo panorâmico sobre a obra de Chico César. Então eu comento cada disco, algumas músicas, quais são as constantes, quais são as fases, o que aparece em cada disco, o que desaparece, enfim, faço um movimento de fazer um balanço da obra dele. E aí o terceiro capítulo, eu analiso 5 canções para tentar colocar em evidência aquilo que eu te falei, do sertão e do mundo como 2 camadas que constituem, que criam a argamassa da música dele. E aí as canções foram pensadas nesse sentido. Poderiam ser outras, porque a canção dele é repleta disso, né? É feita disso, mas eu achei que essas 5 eram bem representativas disso aí. Então são Nato, a prosa em púrpura do Caicó, do primeiro disco, que é isso, né? Tudo rejeita e quer. É esse eu lírico que está ali em 2 mundos, dividido e tal. Folia de Príncipe, Dança do Papangu, que retoma os fogueiros e a coisa toda da tradição do Nordeste. E Zabé, que fala de Zabé da Loca, né? E aí é uma canção homenagem que ele deixa muito claro essas cosmovisões que se colidem na obra dele, assim, porque ele vai falar de Zabé e diz que ela parece com Jimi Hendrix. Então é uma coisa meio louca, assim, sempre, né? Uma canção homenagem que ele começa dizendo que Zabé é uma velha bem louca que toca pife moderno. Então, assim, né? Tem essa coisa da descontração do forró e tal. Então eu achei que essas eram representativas do que eu queria falar. Como é que você volta do sertão cheio de Chico César, um menino da cidade, do litoral, né? Eu tive uma experiência muito forte com o sertão quando eu conheci, porque eu sou também daqui de João Pessoa. Eu passei muito tempo sem conhecer o sertão. Você foi adolescente, mas a gente não volta transformado, a gente volta tão arraigado, a gente vem de um jeito que eu não sei se você consegue me explicar, porque nem eu consigo expressar o tanto que o sertão mexeu em mim. Você consegue expressar isso? Como tu disse, eu sou daqui de João Pessoa, nasci aqui. Só que no meu caso, como no caso de muitas pessoas de João Pessoa, minha família inteira é do interior, sabe? Toda a família da minha mãe, toda a família do meu pai são dos interiores. E aí eu sempre tive um grau de pertencimento ao interior. Por conta assim, meu pai e minha mãe saíram de lá, mas o interior não sai deles, né? Então a coisa do funcionamento da casa, de ser um lugar muito acolhedor, sabe? Aquela ideia de que a visita sempre recebe o melhor, sempre uma casa muito aberta, muita visita, muita gente. E algumas permanências que mesmo vivendo aqui, eu percebi indo para lá que eu tinha e minha família tinha. Porque a família da minha mãe é de Alagoa Grande e a do meu pai de Serra Redonda, que é uma cidade bem pequena. E aí são todos trabalhadores rurais, foram todos agricultores de subsistência, arrendaram terra, essa coisa assim bem tortarada da vida, sabe? E
meu pai que veio para cá e eu realmente nasci aqui, mas aí eu sinto que há uma certa continuidade em relação a mim e o interior da Paraíba. Não exatamente o sertão, geograficamente, mas ali o Brejo, o Agreste, de forma geral, sabe? Eu sinto que tem essa permanência, essa ideia de continuidade, de pertencimento através dessa terra que também é minha, porque são dos meus pais e eu sempre fui, e eu sempre visitei, e eu sempre corri no terreiro. Então é mais ou menos isso, assim, eu não senti tanto esse retorno porque parece que eu sempre estive indo. Uma frase aqui de Escurinho que chamou minha atenção sobre o seu livro, e vem de Escurinho, né? Ela diz assim que ler o seu livro é como mergulhar num açude. Num açude de qualquer cidade do sertão, de qualquer, ou seja, do sertão nordestino. Não é só Paraíba. É nosso Nordeste, é nossa gente, é nossa terra representada. Como é que você enxerga e recebe uma frase dessa? Porque eu estava arrepiada até agora, se fosse comigo. Essa frase é linda por si, né? Abrir o livro tal, é como mergulhar no açude de qualquer cidade do sertão. Então. Mas vindo de Escurinho, que além de ser um artista que eu admiro assim, sem tamanho, acho um cara maravilhoso, a composição dele, a maneira dele, ele no palco, acho uma coisa muito vibrante, viva, sabe? Ele é um sertanejo, né? Então, assim, eu recebi isso como um presente sem tamanho, como, sabe? Não sei nem, eu prefiro nem ficar pensando, porque foi muito bonito, foi muito generosa também a frase dele, que está na 4ª capa do livro. Enfim, é um presente, assim, uma coroação de um trabalho de alguns anos de pesquisa, de dedicação, sabe? Fiquei muito feliz mesmo. Eu soube que tem uma menina que tem a idade desse livro. Ah, é verdade. Tem uma menina que ela tem a idade exata dessa história toda, porque quando eu fiz esse livro, é resultado, é uma adaptação, é uma transformação da minha tese de doutorado, que tem o mesmo título quase, muda pouca coisa. Quando eu fiz a seleção para o doutorado, que a gente faz prova e tal, Jéssica, que é minha companheira, estava grávida da minha filha, Maria. Então, eu me transformei pai e comecei a fazer essa história ao mesmo tempo. Então, não existe esse livro, essa história, essa pesquisa, essa dedicação em um momento anterior a Maria, sabe? Então, Maria acompanhou todo esse processo como bebê, como criança e tal, e me ensinando a ser pai, me ensinando a aprender com ela, sabe? E ela meio que, para mim, ela é isso, ela tá junto dessa história, porque o tempo todo... Foi pai 2 vezes, né? Fui pai 2 vezes, fui pai ao mesmo tempo de duas crianças. Crias. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho do lançamento desse livro, que a gente fez a cobertura e foi uma noite mágica, porque ela teve representatividade de muitos músicos da Paraíba cantando Chico César e foi bem especial. No próximo bloco, a gente volta. As mudanças climáticas geram muitos desastres no ambiente. Um jeito de diminuir o ritmo do desequilíbrio é fazer reflorestamento. As florestas funcionam como esponjas de dióxido de carbono. Isso diminui a presença desse gás do efeito estufa. Com o reflorestamento intenso, menos dióxido de carbono na atmosfera vai provocar menos aumento da temperatura e menos desastres no ambiente. Ganhar o jogo contra a mudança no clima é dever dos países.
Bancada partidária, conjunto de parlamentares que integram determinado partido político. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Governo Federal. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lê aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Ata. A palavra vem do latim acta diurna e tem sentido de registro. Na Câmara, são as atas que guardam os registros de tudo que acontece durante as sessões. O nosso Agente está de volta com John Moreira sobre o sertão e o mundo nas margens do Alguidar. É um livro sobre a obra de Chico César, que é fruto da tese de doutorado de John Moreira. Chico César, ele tem um misto, um eu político muito forte, que ele defende ferrenhamente, e um jeito de fazer uma poesia muito sensível, que toca a alma dos amantes, dos apaixonados. Você analisa isso no seu livro? Eu acho que, além desse tema central da hibridação, né, da mistura, esses são as duas coisas mais presentes na canção de Chico, que tu falou. Ele tem uma lista imensa de canções, que a gente chama canções de amor, né? Com imagens belíssimas, desde o primeiro disco até o mais recente. Ele tem essa lírica amorosa muito forte. Foi gravado por muitas intérpretes, né? Maria Bethânia gravou muitas músicas dele. Aqui por perto, meu bem, meu doce bem, minha senhora, eu poderia declarar agora, meu grande amor, minha paixão ardente. E várias são assim nesse tema amoroso e tal. Daniela Mercury, enfim, muita gente, Gal Costa, muita gente gravou. E ele também tem esse elemento político, esse elemento da discussão das demandas sociais na obra dele. Eu acho que uma coisa não exclui a outra e a afirmação política, ela não exclui e não deve excluir a capacidade estética da obra, né? E eu acho que ele é tão bem aventurado nisso, assim, ele faz isso tão bem porque ele sabe isso muito bem, que uma coisa não prescinde da outra, né? O posicionamento político do artista
não tira dele a condição estética de criar. E aí, Chico, desde o primeiro disco, ele tem essas posições claras, né, quanto ao seu posicionamento político, é um posicionamento à esquerda, né, e que é alguém que deseja um mundo mais igualitário, um mundo com menos tragédias, com menos distorções sociais. Ao longo da trajetória dele, isso vai se apresentando de diversas maneiras. Algumas em relação à classe social mesmo, ao capitalismo em si, algumas sobre a questão racial, muitas vezes é colocado na obra dele, desde Mamá África, passando por Respeitem Meus Cabelos Brancos, enfim, a obra inteira. E mais recentemente, eu acho que isso ganhou uma outra dimensão de presença na obra dele. Nos últimos 3 discos dele, em particular, do Estado de Poesia para cá, o Estado de Poesia se encerra com Reis do Agronegócio, né? Que é uma canção, assim, um papo reto sobre uma das questões mais incontornáveis do Brasil, que é o latifúndio, que é a grande propriedade de terra e os seus arranjos, né, na política. É uma canção muito direta, que não deixa margem para a interpretação de outra, tá falando, não, tá falando disso mesmo, do agronegócio e de como o agronegócio ele está profundamente vinculado com tudo isso que a gente vive e todos os problemas que a gente tem. No disco que seguiu, que é o Amor é um Ato Revolucionário, é um disco muito político nesse sentido. E aí fala das questões da mulher, fala das questões das populações negras e indígenas, fala das próprias dinâmicas das ascensões dos governos de extrema-direita pelo mundo, mas em particular no Brasil, né? É iluminado, o amor é um ato revolucionário, por estados e religiões temido. Quem pelo amor é pertencido, a se governa e só a ele é confessado. Quem ama, ao andar cria. Então, assim, é o que eu disse, é um artista que sabe caminhar entre os temas com a linguagem própria, com a dicção muito dele e que não prescinde a poesia da luta, do posicionamento político, da linguagem. Nem essa luta pelas causas sociais não embruteceu, né? Não, de muito maneira pelo nenhuma. contrário. É, exatamente. E ele tem essa coisa que, inclusive, num último ponto da análise, é sobre Folia de Príncipe e Dança do Papangu. Aí é essa ideia de que, sabe, a festa, a celebração, ela é política também, sabe? Como diz o verso, a felicidade é uma arma quente, né? A gente não pode, porque está em luta permanentemente, se entristecer, se embrutecer, adoecer. A festa faz parte da nossa luta também. Estarmos vivos com os nossos corpos no mundo, dançando, celebrando, se amando, também é uma dimensão política, né? Uma sociedade que nos leva ao adoecimento. Então, quando você lança um coco, quando você faz um samba, quando você coloca as pessoas em festa e nessa festa ainda assim tem uma reflexão política, eu acho que isso é um lugar muito especial que ele consegue atingir. Vamos falar do lançamento? Vamos falar do lançamento. Você reuniu, eu vou a muitos lançamentos, né? Mas o teu lançamento foi uma coisa muito de lar, sabe? De casa mesmo, de dizer assim, ele está completamente vinculado à música, porque o livro fala de uma obra de um cantor,
está vinculado a mim. Então, houve participação não só sua, não só das pessoas que estavam envolvidas no livro, mas da família, dos que estavam assistindo. Foi uma energia contagiante. Eu queria que você falasse para você como é que foi o lançamento. E antes explica como é que você concebeu a ideia de fazer esse lançamento no formato que foi os músicos cantando Chico César e cantando suas obras, os que tinham parceria aqui, músicos e artistas paraibanos cantando a obra de Chico César. Olha, desde que esse livro ficou para sair, estava no processo de feitura dele, eu nunca pensei em outro formato de lançamento que não envolvesse, assim, música. Porque é isso, é um livro sobre um artista da música, é um livro sobre uma pessoa que faz canção. Então, eu queria, e aí a coisa acabou crescendo e tal, mas desde o início eu queria que fosse uma história que envolvesse música e literatura e esse pertencimento que tu disse. Eu tive a felicidade dos músicos, do pessoal da literatura, das pessoas da cidade, da cultura, serem muito generosas também, serem muito acolhedoras, muito inteiradas umas das outras, sabe? E que toparam participar dessa celebração e tal, que acabou sendo, na verdade, uma celebração da música paraibana. Eu acho que mais do que a obra de Chico César em si, a noite foi uma celebração da música, uma celebração da cultura paraibana, da poesia, do encontro das pessoas. E aí, Adaildo Vieira, que é um cabo que a gente não tem nem o que falar dele, né? Você não arruma um defeito naquele camarada? Não tem, não. Além dele ter feito o prefácio do livro, ele apresentou o livro, falou um pouco e cantou com Gláucia, né? Com Gláucia Lima, que foi um momento muito bonito. Elon, que é um artista da nova geração, que assim, eu gosto muito dele, ele tem uma voz maravilhosa, abriu a noite com a participação de Tita Moura, e depois foram entrando os artistas, entrou Fuba, entrou Escurinho, entrou Paulo Ró, né? Cada um dando sua contribuição, cada um cantando suas músicas, cantando parceria com o Chico. Foi uma noite muito bonita nesse sentido. E isso, assim, foi, como tu disse, uma noite de integração das artes, da literatura, da poesia, da música, porque eu acho que esse livro tem essa dimensão de trabalhar esses assuntos, esses temas, esses lugares, né? E essa coisa dessa energia da noite, vamos dizer assim, eu acho que não foi uma coisa que foi minha, né? Não dependeu de mim, dependeu das pessoas que foram, que compraram a ideia, que têm afeto, que estavam lá, que fizeram a noite acontecer, muito mais do que eu. Isso é uma coisa que não se planeja, não, nem se projeta, não. Acontece ou não. Quando eu penso em arte, quando eu penso em música, quando eu penso em literatura, eu penso necessariamente em vivências, né? Quando eu penso na primeira vez que eu escutei Chico César, como eu contei, eu penso em amigos, penso em pessoas, penso no meu irmão que eu escutei Beradeiro a primeira vez. Quando eu penso na literatura, em Augusto dos Anjos, em José Lins do Rego, eu também penso nas vivências que vieram através disso, né? Nas conversas que eu tenho com os amigos, nas músicas que eu escutei em determinado lugar. Então, para mim, esse livro é isso, é um livro construído através da minha vida, através das pessoas que eu conheci, através das conversas que eu tive. Então, eu não consigo separar muito bem isso na minha cabeça não, sabe? O que eu crio como literatura, o que eu crio como ensaio, o que eu gosto de conversar com minha companheira, com amigos, com amigas, entendeu? Então essa coletividade está presente o tempo todo aí. Eu faço parte do Clube do Conto da Paraíba também, que é um lugar onde a coletividade é permanente, né? Você leva seu texto para ele ser
debatido, discutido, colocado em círculo ali para vários leitores. Então acho que tudo que eu faço demanda essa energia coletiva, na verdade, sabe? Eu não sei fazer nada sem falar sobre a coisa, sem conversar com um amigo, sem pedir opinião. Então eu acho que essas pessoas que fazem o livro fizeram também em alguma medida o lançamento. É um livro coletivo, leva meu nome, mas assim, vem de muita gente essa história. Vou agradecer a sua presença. A gente veio aqui para o Hotel Globo para trazer mais história, mais contextualização para o nosso programa. É um lugar aberto, gente conversando, gente entrando, trem passando. Embora ele tenha dado um intervalozinho, mas ele já passou por aqui. E o nosso programa fica muito grato pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vindo, venha outras vezes. Mais 8 anos para outro menino desse? Vamos ver. Eu sou cauteloso na criação dos meus meninos, mas vamos ver se não demora tanto. Tá certo. O nosso agente fica por aqui. A gente vai encerrar com imagens do show no lançamento do livro de John Moreira. E nos vemos na próxima semana. Lembrando que o programa também passa na 88.7 Rádio Câmara FM de João Pessoa. John, muito obrigada. E até a próxima. Tchau, gente. A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista, eco na cor da cidade, batom no lábio nortista. Rosana nas alturas, anjo do céu de Berlim. Abençoe o leito da minha